Graça e paz, que nosso Senhor Jesus Cristo venha nos abençoar poderosamente mais uma vez, né? A palavra que eu tenho aqui hoje, que Jesus, né, tocou meu coração. Na verdade já foi pregado aqui, mas eu senti no coração de pregar de novo, de falar de novo dessas coisas importantes, né, do poder de Deus. E eu estou aqui pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Capítulo 6 de João. Capítulo 6 de João. Depois disso, partiu Jesus para outro lado do mar da Galileia, que é de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. E Felipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles come um pouco. Eita glória! Era uma multidão, né? E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tantos? E disse-lhe Jesus: mandai assentar os homens. E havia ali uma relva naquele lugar. E assentando-se, pois, os homens de números de quase 5.000. Eita, isso aqui só homem, né, gente? Quase 5.000 homens, afora mulheres e crianças, né? E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, partiu-os pelos discípulos. E os seus discípulos pelos que estava sentado, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. Eita glória! Multiplicação dos pães e peixes, né? Para Jesus nada é impossível, né, gente? Para Jesus tudo é possível. Ele só deu graças ao Pai e foi tirando de dentro do cesto até aquela multidão toda comer. Imagina o tempo que demorou, né, para os discípulos distribuir todos aqueles pães e peixes para 5.000 homens, além das crianças e das mulheres. Então vamos calcular aí mais ou menos assim, por baixo, né? Por baixo, assim, umas 15.000 pessoas. Porque homens e mulheres, né? E crianças. Olha o milagre que Jesus fez. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. É muito importante isso daqui, né? Para a gente aprender a não desperdiçar o nosso alimento. É sagrado. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? De não deixar se perder alimento, deixar estragar. Porque o alimento vem de Deus. É Deus que, né, nos alimenta. É Deus, vem tudo de Deus. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. E recolheram depois, e encheram 12 cestos de pedaços
dos 5 pães e cevadas e sobraram aos que havia comido. Que sobraram aos que havia comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, dizia: este verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Este verdadeiramente é o profeta que havia de vir ao mundo. Também com um milagre desse, né? Tem que crer. Sabendo, pois, Jesus que havia de vir arrebatá-lo para fazerem rei, tornou retirar-se, ele só para o monte. Então Jesus foi orar, né, sozinho no monte. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar. E entrando num barco para passarem o mar em direção a Cafarnaum, e era já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado perto deles, o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar. E, aproximando-se do barco, temeram. Porém ele lhe disse: sou eu, não temas. Então eles de boa mente o receberam no barco. E logo o barco chegou para onde devia ir. Eita glória! Sem Jesus, sem nada, né? Sem Jesus não somos nada. É por isso que com Jesus já é difícil, imagina sem ele, né? No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barco, e que Jesus não entrara com os seus discípulos naqueles barcos, mas que os seus discípulos tinham ido só, Jesus ficou no monte orando, né? Quem entrou nos barcos, no barco que só tinha um, né? Só foram os discípulos. Jesus ficou. Contudo, outros barcos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graça. E vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. Mas Jesus não tinha ido no barco. Olha isso. Jesus foi andando sobre o mar, né? E achando-o do outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Eita, Jesus não depende de nada daqui, né? Para fazer obra. Deus não depende de nada que venha do homem para fazer a obra. E Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Comeste do pão e se saciastes. Aí Jesus fala: trabalhai, é muito importante isso daqui. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Trabalhai não pela comida que perece. O que é que Jesus quer dizer aqui? Para a gente se contentar com o pouquinho que Ele nos dá. Para a gente não ficar se matando de trabalhar pelas riquezas desse mundo. Né? Para a gente se contentar com o que Ele nos sacia, né? Precisamos então fazer a obra de Deus, crer no Filho de Deus. Essa é a obra. E a gente
trabalhar pela comida, né, que permanece no céu. Quantas pessoas aí se matando de trabalhar, é dia, é noite, vai trabalhar até tarde, acha que está lá fazendo, tentando juntar tesouros aqui no lugar onde a traça e a ferrugem, né, os consome. Mas Deus está falando aqui, trabalhar não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Qual é a comida? É a palavra. Comida de Deus é a palavra. Essa é a comida que precisamos, né? É esse o tesouro do céu. Esse é o tesouro no céu. Quem se alimenta desse ouro aqui, ó, desse tesouro aqui, é rico. Mas quem se mata de trabalhar, juntando tesouro aqui, querendo ser isso, querendo ser aquilo, é um paupérrimo, pobre, né? Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? E Jesus respondeu e disse-lhe, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. A obra de Deus é esta, crer no Filho de Deus. Olha aí a obra qual é. Essa é a obra que precisamos fazer. Crer, né? E confessar. Quem crê no Filho de Deus e confessa que ele é Filho de Deus e for batizado, tem um tesouro no céu. É claro que precisamos andar conforme a vontade de Deus, né? Demora um pouco para a gente conseguir fazer essas coisas, né? Da gente mudar, eu já falei bastante disso daqui. A gente conseguir mudar a nossa mente, conseguir desvincular, né, das coisas desse mundo aqui. Não é assim do dia para a noite, não. A gente demora um pouco. É aos poucos. A gente precisa ler muita palavra, né? Conhecer Jesus, aprender, ter temor a Deus. Quando a gente aprende a ter temor a Deus, antes de fazer qualquer coisa errada, o temor de Deus bate aqui no coração. E a gente não faz. Mas para isso a gente precisa aprender a ter temor a Deus. Para ter temor a Deus só conhecendo a Deus. E disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e criamos em ti? Que opera tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes de comer o pão do céu. Olha isso, gente. Escuta isso aqui. Olha como é importante isso daqui. Quando Moisés passou por aqui, né? Quem lê a Bíblia sabe. Então ele deu o maná do céu para o povo comer. Maná do céu para o povo comer. E disseram-lhe, pois, que sinal fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes de comer o pão do céu. Será que era o pão do céu? E disse-lhe, pois, Jesus, na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Então, o Deus, né, daquele povo não deu o pão do céu verdadeiro. Porque o pão do céu verdadeiro é aquele que desceu do céu.
Desceu lá do céu, estava sentado à direita do Todo-Poderoso, do Altíssimo. Ele que veio e nos deu o pão, o verdadeiro pão do céu, que é a palavra do Novo Testamento, que é a palavra da vida eterna, que é a palavra do sangue do Cordeiro. Este é o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Vou até ler de novo. E disse-lhe, pois, Jesus, na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. É por isso que eu falo que tem uma diferença entre o Novo Testamento e o Antigo Testamento. No Antigo Testamento, nós não tínhamos pastor. O povo não tinha um pastor. Como diz a palavra, nós não tinha pastor. Isso é palavra. Andávamos desgarrados, né? Sem pastor. Então eu preciso muito que o povo entenda o que é Antigo Testamento e Novo Testamento e por que eu falo tanto dessas coisas. Porque a gente não tinha pastor. Mas depois que veio Cristo, né, o pão do céu, o verdadeiro pastor, agora nós temos um pastor. Isto é, quem crê e permanece, quem é batizado, é guiado pelo Espírito Santo que Ele nos mandou. É por isso que temos que ser batizados no Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos dá esse temor para que a gente não venha mais fazer as coisas erradas. Antes não tínhamos pastor. No Antigo Testamento não se tinha pastor. Estávamos andando como ovelhas desgarradas. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. E disse-lhe, pois, Senhor, dai-nos sempre desse pão. E Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida. Se Jesus é o pão da vida e ele veio no Novo Testamento, então o Antigo Testamento já foi abolido. Não precisa mais ficar batendo lá naquela tecla. Agora nós temos um pastor. E o nome dele é Jesus Cristo. E Jesus lhe diz, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Porque o maná que Moisés enviou para eles não era o pão verdadeiro, como ele disse aqui. Então o pão verdadeiro é Jesus Cristo. E se a gente ficar batendo naquela tecla lá, a gente vai estar andando debaixo da lei. E quem anda debaixo da lei é julgado pela lei. Mas se a gente está na fé em Jesus Cristo, nós estamos livres da lei. Já não vamos ser mais julgados pela lei. Agora, quer ainda ficar pregando aquelas coisas? Está debaixo da lei. Mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não crestes. Já faz mais de 2000 anos que Jesus veio e ainda tem gente que não crê. Acha que crê, né? Mas não tem conhecimento espiritual. Tá na letra e a letra mata. O espiritual é que vem do céu. Todo mundo sabe disso. E quem veio do céu e trouxe o pão? Senão Jesus. E quem veio e trouxe o Espírito, para falar assim mais claro? Senão Jesus.
Então, o que é espiritual, senão as coisas de Jesus? Tudo que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então, Jesus não desiste de ninguém. Né? Que a gente venha pôr isso no nosso coração de uma vez por todas. Tudo que o Pai me dá, virá a mim. E eu que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então não deixa que o mal venha, né, falar no teu coração que você está esquecido, que Deus não liga mais para você ou para mim, né? Porque de maneira nenhuma ele lançará fora. Ele tem que cuidar das ovelhas que Deus deu para ele. É a responsabilidade. É a responsabilidade do verdadeiro pastor. Ele que está cuidando, mas quem deu foi Deus. Foi Deus Altíssimo, Todo-Poderoso. Então ninguém é lançado fora. A gente só é lançado fora se a gente quiser sair. Se deixar o mal vencer, né? Por qual a gente é vencido, é que a gente vai ser servo, não é? Se a gente é vencido pelas palavras de Deus, pelo mandamento do Todo-Poderoso, nós vamos ser servos de Deus. Mas se a gente ser vencido pela palavra do mal, a gente também vai ser servo do mal. É por isso que só o remanescente é que vai herdar o reino dos céus. Remanescente é o resto. São poucos que têm instrução verdadeira da palavra, que suporta todas essas coisas para vencer. É o remanescente. Então a gente precisa lutar mesmo, batalhar contra as hostes espirituais, como está escrito aqui, para a gente vencer. Né? Não importa o que aconteça, não importa o que queiram enfiar na cabeça da gente, a gente precisa vencer. E se a gente tem a palavra, né? Se o Espírito Santo nos ilumina, nos revela, fica muito mais fácil. Para isso precisamos buscar, né? Conhecer verdadeiramente quem é Jesus Cristo. Tudo que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Tá vendo? Por isso que a gente não vai, Deus não vai desistir. Jesus não vai desistir da gente. Muito pelo contrário, ele luta, né, com gemidos inexprimíveis ao nosso respeito. Porque a gente não sabe o que é a vez de pedir, né? Olha isso. Nossas orações ainda não é... A gente é como bebê. Ainda a gente não sabe orar. E muitas vezes a gente ora de jeito que pode ser que venha nos lançar fora. E aí Jesus vai lá e, né, intercede por nós. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. No último dia, gente, pelo amor de Deus, no último dia. Não vai ter igreja indo para o céu e ficar todo mundo aqui, não, gente. Jesus vai ressuscitar o dele no último dia. No último dia, a igreja vai ser levada para o céu e quem não é do céu vai ser levado para o inferno. Não vai ficar gente aqui, porque vai acabar. É no último dia, está escrito aqui. Como a gente vê sempre os outros falando aí, principalmente, né, os crentes.
A gente precisa ler a palavra com bastante cautela, devagar, entendendo todos os versículos, para a gente não sair falando besteira por aí. Que está escrito aqui. A vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. No último dia, está escrito aqui, todo mundo está ouvindo. Então não vai ter vida aqui depois que a igreja subir. Tem até um louvor aí, que eu não me lembro agora, né, que fala esse respeito aí. Deve ter um monte, né, mas eu me lembro de um. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E dizia, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? É porque Deus, ele trabalha assim, na maior humildade, na maior simplicidade. É assim, as coisas de Deus. É na humildade, na simplicidade. Porque não são de todos os reinos dos céus. Não é para qualquer um, não é para quem quer, é para quem Jesus escolheu. Porque muitos, né, são chamados, mas poucos escolhidos. Poucos escolhidos. Infelizmente, né? Mas também eu tenho certeza que também isso não é a vontade de Deus. Pela vontade de Deus, todos, né, poderia ir, mas infelizmente não tem a menor condição, né? Jesus está separando, peneirando o joio do trigo. Porque ele quer lá só mesmo os bons. E aí por isso que muitos vão ficar. Acha que é de Deus, mas na verdade não é, né? Ele dizia, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos? Como diz, pois ele, desci do céu? E respondeu, pois, Jesus e disse-lhe, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Olha isso. É para quem Jesus, é para quem Deus, na verdade, o Todo-Poderoso, traz para Deus, para Jesus. E eu o ressuscitarei no último dia. A terceira vez que ele fala isso, né? Último dia. É esse o dia do juízo final. É por isso que fala, juízo final. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus, porquanto todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. A obra de Deus é uma coisa maravilhosa. Né? De algum jeito, em algum lugar, sabe-se lá como, porque aqui não fala, né? Eu não posso falar como é, porque eu também não sei, porque não fala aqui, né? A gente só pode falar o que está escrito. Então ele fala, está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus, porquanto todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Olha que coisa maravilhosa. Então, em algum lugar, a gente ouviu as instruções do Todo-Poderoso. E quem ouviu e pôs aqui, ó, no coração, vem a Jesus Cristo. Né? Acredita em Jesus Cristo. E vai e se batiza. E ora, e se converte de coração, recebe o Espírito Santo, para que o mesmo Espírito Santo fica com o nosso espírito, para a gente ser salvo.
Porque se não tem o Espírito, não é de Deus. Também isso é palavra. Não estou falando coisa de mim, estou falando o que eu leio aqui. Então por isso precisamos orar muito e chorar muito na presença de Deus para Ele nos mandar o Espírito Santo para que a gente seja sarado, curado, né? E seja transformado no poder de Deus para receber a vida. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus, porquanto todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu vem a mim. Não que alguém visse o Pai, né? Ninguém vê o Pai, a não ser o Filho, o Filho unigênito, Jesus Cristo. Mas a gente ouve, de alguma forma a gente já ouviu. É por isso que a gente está aqui na presença de Deus. Ele já nos ensinou. E a gente veio, estamos aqui. Não que alguém visse o Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto, Jesus Cristo. Este tem visto ao Pai. E aí entra naquela palavra, né? Mas Moisés não mandou o pão do céu? Não. O verdadeiro pão do céu é Jesus Cristo. Ele tem visto o Pai. E não outro. O verdadeiro alimento, verdadeira palavra, verdadeiro Salvador é Jesus Cristo. Este tem visto o Pai e não outro. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. E eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Então, que pão do céu era esse? Ao qual o homem come e morre. Mas se a gente comer o verdadeiro pão do céu, que é a palavra do Novo Testamento, a gente pôr no coração, se converter, se batizar, verdadeiramente nós temos vidas em Deus. Porque esse é o verdadeiro pão do céu. Então a gente precisa saber a diferença, como eu estou sempre falando aqui, do Novo Testamento e do Velho Testamento. Tem diferença. Por isso que muita gente lê o Antigo Testamento e acha que é cruel demais. Mas Jesus é amor. Jesus é paz. É diferente. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Olha, gente, que coisa maravilhosa que Jesus está deixando para a gente hoje aqui. Para a gente verdadeiramente acreditar no verdadeiro Deus. Por isso ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Caminho à verdade. Por isso ele fala isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É só a gente começar a ler com bastante atenção, pedir ao nosso Senhor Jesus Cristo para nos iluminar, para colocar aqui no nosso coração. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne. O que significa isso? Como a gente vai comer a carne? A gente crê que ele deu a vida, a carne dele, na cruz por nós. Esse é o comer a carne de Cristo. Crer verdadeiramente que ele deu a carne dele na cruz. Ele deu a vida dele lá na cruz. Isso é comer a carne. Né?
Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Por que o pão vivo? Porque ele tem vida com Deus. Ele tem a vida eterna com Deus. Então ele é vivo. Por isso o alimento dele nos alimenta, alimenta a nossa alma e nos dá também vida eterna para com Deus. Que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Por que ele fala eu darei? Porque ele ainda ia morrer na cruz. Então a carne é o pão da vida que ele deu na cruz por nós. E disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como, pois, pode dar este a sua carne a comer? Né? O povo ainda não tinha entendimento, e ainda hoje muita gente não tem, né? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que, se não comerdes da carne do Filho do Homem, e não beberdes do seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. E o sangue? O sangue é a aliança que ele fez com o povo. Né? A gente precisa crer pela fé que ele deu a vida por nós, né? Ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso e fez uma aliança com o povo. Então não podemos perder essa fé, essa esperança da volta de Cristo. Que um dia ele realmente vai voltar e buscar a igreja. Então esse é o beber o sangue, é crer, esperar. Esperar é o beber o sangue. É certo que as igrejas também, como ele falou, né, que a gente quando fizer isso em memória de mim, quer dizer, tomar a Santa Ceia, que é a carne, né, e o sangue, que é a nova aliança, né, a nova aliança de Deus, crer na nova aliança. E se a gente já morreu, né, para as coisas, né, passadas, então já morreu. Então deixa lá as coisas do passado, o Antigo Testamento, deixa lá. Agora o que vale é a nova aliança, é a nova lei, nova palavra. Ele não fez uma nova aliança. Ele não aboliu então o Antigo Testamento por causa do novo pacto do Novo Testamento. Como eu disse aqui já algumas vezes, antigamente apedrejava as pessoas até a morte. Quando pegava lá em adultério, apedrejava até a morte. Essa era a lei do Antigo Testamento. E acabaram matando Jesus crucificado. E mataram os profetas. E quase mata Maria Madalena, apedrejada. Mas aí Jesus veio fazer nova todas as coisas. Precisamos então saber separar essas coisas. Jesus veio fazer nova todas as coisas. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como, pois, pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. A Santa Ceia é simbólica. O que vale, na verdade, verdadeiramente, é a nossa fé. Nós somos salvos pela fé.
Precisamos tomar a Santa Ceia em comunhão com Deus, em santidade, para a gente provar verdadeiramente que nós cremos em Deus. Essa é uma prova, porque tudo nos reinos de Deus não é somente falar. Falar é fácil, né? Falar, eu amo Deus, mas aí chega dentro de casa, tá brigando com o irmão, com o filho, com o marido, com o vizinho, vai no mercado, briga. Aí falar é fácil que ama, né? A gente pode até pecar, mas a gente tem que tomar cuidado e se ajoelhar e orar a Deus, pedir perdão, colocar no coração de não fazer de novo. Porque Deus intercede por nós, Ele é nosso advogado. Mas nós precisamos lutar, mas não viver assim de qualquer jeito, né? Para a gente provar a Deus que nós somos de Deus. Quantas vezes aconteceu, né, da gente estar em algum lugar e a gente ser pego de surpresa em alguma coisa e acabar falando ou fazendo alguma besteira. Mas aí o que a gente deve fazer então? Orar, chorar na presença de Deus e pedir perdão, porque Ele também vai interceder por nós. Mas se a gente não fizer isso, né? Aí como faz? Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram maná no deserto e morreram. Por quê? Porque não era o verdadeiro pão. Alguém enviou esse pão para ele dizendo que era o pão do céu, mas na verdade não era. Aí ele fala que ele é o verdadeiro pão do céu. Aí ele fala em outros versículos, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por isso ele fala isso. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer esse pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Eita, glória a Deus. Maravilhosa, né? A palavra de Deus. Quem chegou aqui até aqui, Deus abençoa poderosamente. Porque nem todo mundo tem isso no coração, né? De ouvir a verdadeira palavra de Deus. Prefere ouvir outras coisas, né? E não ouve a palavra verdadeira de Deus. E a gente vê aqui que a palavra que Ele nos deixou é um verdadeiro tesouro nos céus. É onde a gente ajunta, né? O verdadeiro ouro, o verdadeiro tesouro no céu. Não é em espécie, não é dinheiro, não é o ouro daqui, não é esse ouro. O ouro é a vida para com Deus. Esse é o verdadeiro ouro. Né? As coisas lá são puras. Então é por isso que é chamado de ouro. É porque é pura. Não é que vai ter ouro lá para a gente pegar e negociar e vender e pegar dinheiro. Não existe essas coisas lá. Ouro lá é puro, o cristal, né, é transparente, que a gente sabe, de pureza. É assim que a gente vai ter o reino dos céus, quem for de Deus, né? E assim eu venho agradecendo em nome de Jesus mais um evangelho. Extrapolou, né? Foi para 42 minutos. Obrigado.